Você segue a Cristo ou as pessoas? A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 1 até o 9. Queridos irmãos, estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo ao Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos. Não posso falar-lhes como falaria a homens fortes cheios do Espírito. Eu os tenho nutrido com leite e não alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte. E mesmo agora vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Vocês ainda são homens de primeira infância, controlados por seus próprios desejos e não pelos de Deus. Quando vocês sentem inveja, quando vocês sentem inveja uns dos outros e se dividem em grupos que guerreiam entre si, isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças que só querem fazer a sua própria vontade? Pois, se entre vocês há pessoas que dizem eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo, estão agindo como pessoas mundanas. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ora, nós somos apenas servos de Deus. E com nossa ajuda é que vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor deu a cada um de nós. Meu trabalho foi o de plantar, o de Apolo foi regar, porém foi Deus e não nós quem fez crescer. De modo que a pessoa que planta ou rega não é muito importante, mas sim Deus é que é importante, porquanto é Ele que realiza o crescimento. O que planta e o que rega têm o mesmo alvo, e cada um será recompensado pelo trabalho que cada um realizou, pois somos apenas colaboradores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Então, quem você segue? É a Cristo ou é as pessoas? Porque, de acordo com a palavra que acabamos de ouvir, o Senhor está nos ensinando, primeiramente, vamos lá. Queridos irmãos, estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas que não estão seguindo o Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos. Não posso falar-lhes como falaria a homens fortes cheios do Espírito. Eu os tenho nutrido com leite e não alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte. E mesmo agora vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Vocês ainda são homens de primeira infância, controlados por seus próprios desejos e não pelos de Deus. Quando vocês sentem inveja uns dos outros e se dividem em grupos que guerreiam entre si, isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças que só querem fazer a sua própria vontade? Então, a primeira atitude que uma pessoa tem de que ela não está seguindo a Cristo, que ela não está fazendo a vontade de Deus, que ela não está de acordo com o plano de Deus, é exatamente quando ela é controlada pelos seus próprios desejos e não pelos de Deus. Uma criancinha, veja só, e mesmo agora vocês ainda precisam ser alimentados com leite. O versículo 3 diz: vocês ainda são homens de primeira infância, controlados por seus próprios desejos e não pelos de Deus. Quando vocês sentem inveja uns dos outros e se dividem em grupos que guerreiam entre si, isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças? Que só querem fazer a sua própria vontade? Pois, se entre vocês há pessoas que dizem eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo, estão agindo como pessoas mundanas. Lembra do anjo em Apocalipse? Que Jesus escolheu, Jesus enviou para que ele revelasse a mensagem dele a João. E quando João foi se ajoelhar diante dos seus pés, o que foi que ele disse? Ele disse que ele não fizesse aquilo porque ele era apenas um conservo dele e dos irmãos dele, mas que ele adorasse a Deus. O anjo disse isso.
E por que que nós estamos olhando para as pessoas como que seguíssemos elas e não a Jesus? Eu não estou dizendo aqui que você não que você está errado em ter um referencial, não é isso. Porque nós temos lido a palavra e nós temos, por exemplo, Hebreus capítulo 11 fala sobre os heróis da fé, né? E em várias partes a gente vê o Senhor nos ensinando a imitar a fé, né, dos antigos, a observar a vida deles, né? Temos como referência vários apóstolos, né, os discípulos de Jesus, pessoas. Mas falando de hoje em dia, as pessoas de hoje em dia, quando nós a temos como referencial, existe um grande perigo no ter como referência e você olhar para ela como um modelo, usar ela como um modelo. Eu sei que você já pode ter uma maturidade espiritual consciente, sólida, e você está entendendo o que eu estou falando e não vai cair nessa. Mas lembre-se daquela palavra que fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12: aquele que estiver em pé, veja que não caia. Então, existe essa questão do você olhar como referência e respeitar a pessoa e você apoiar aquela pessoa, mas você não seguir ela. E você tomar a pessoa como modelo, tomar a pessoa como padrão e seguir aquela pessoa. E até acabar cobiçando de uma certa forma aquela pessoa, querendo ser como aquela pessoa. Sendo que na verdade nós devemos ser imitadores de Cristo, o único, porque a palavra em nenhum momento nos ensina a tomar as outras pessoas como referência e sermos imitadoras dessas pessoas. Mas aí você vai falar assim: não, mas espera aí, Paulo não disse sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Mas é aí que está. Ele disse sede meus imitadores e não parou por aí. Ele continua e diz como eu sou de Cristo. Então, como ele era imitador de Cristo, como, da maneira, da forma, do jeito, na sua vivência, como ele era um imitador de Jesus, como ele era um filho, um discípulo, um seguidor, um apóstolo de Cristo, ele disse para aquelas pessoas, de acordo com a graça de Deus para cada uma daquelas pessoas, é claro, porque a graça de Deus para ele foi para aquele ministério, né? E a graça de Deus para cada pessoa é de acordo com a vontade do Espírito dele para chamar cada pessoa para o ministério específico. E ele disse, então ele diz, sede meus imitadores. E aí o versículo 5 diz, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ora, nós somos apenas servos de Deus. As pessoas ali são apenas servos, vasos de barro, apenas servos de Deus. O importante é o tesouro que está dentro. E como nossa ajuda é que vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um de nós. Meu trabalho foi o de plantar, o de Apolo foi regar, porém foi Deus e não nós quem fez crescer. Deus, o alvo e foco é Ele. De modo que a pessoa que planta ou rega não é muito importante. Mas, sim, Deus é que é importante, porquanto é Ele que realiza o crescimento. Porquanto é Ele que realiza o crescimento. O que planta e o que rega tem o mesmo alvo, e cada um será recompensado pelo trabalho que cada um realizou. Pois somos apenas colaboradores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então veja só, a palavra de Deus diz no versículo 5 que nós somos apenas servos de Deus. A palavra de Deus nos diz no versículo 6 que o nosso trabalho é plantar e regar,
porém é Deus quem faz crescer. A palavra de Deus diz no versículo 7 que aquele que planta ou que rega não é muito importante, mas Deus é que é importante, porque é Ele que realiza o crescimento. E a palavra no versículo 8 diz que aquele que planta e que rega tem o mesmo alvo, e cada um será recompensado pelo trabalho que cada um realizou, pois somos apenas colaboradores. O versículo 9 diz que nós somos apenas colaboradores, pois somos apenas colaboradores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, eu volto a perguntar: quem você tem seguido? A Cristo ou as pessoas? Não há o que explicar. A palavra por si só já fala o que o Espírito Santo nos traz. Nós levamos até vocês, nós dizemos até vocês, e de acordo com essa palavra está totalmente claro, está totalmente transparente que as pessoas são apenas instrumentos de Deus, que nós não devemos cobiçar ninguém, tentar ser ninguém, mas que nós devemos respeitar e amar cada pessoa, que nós devemos ajudar e apoiar a cada pessoa e que devemos entender que por meio daquela pessoa a unção de Deus passa e chega até as nossas vidas, que aquela pessoa é um canal, que aquela pessoa é um instrumento, mas que o alvo da vida dela, e como também deve ser o da nossa, é Jesus, é Deus, porque por meio dela Deus dá o crescimento, por meio dela Deus fala e age. Então, Jesus é o alvo, não seguir, tomar como modelo as pessoas. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje e que Deus abençoe sua vida, graça e paz. Tchau, tchau.